E se no momento em que você achava estar mais próximo de Deus, descobrisse que estava cada vez mais distante? E se depois da morte, você percebesse que tudo o que pregou, ensinou e viveu dentro da igreja não passou de um grande engano? Margaret Thompson sempre foi respeitada como uma mulher de fé. Durante décadas, liderou sua igreja com pulso firme, acreditando estar no caminho certo. Sua voz ressoava pelo templo. Suas palavras moldavam vidas. Sua presença era forte e imponente. Mas será que tudo aquilo realmente vinha de... E antes de continuar, me diga uma coisa. O culto daquela noite havia começado como qualquer outro. As cadeiras estavam lotadas, as vozes do coral ecoavam pelos corredores, e a pastora Margarete sentia a energia das pessoas à sua volta. Ela gostava daquela sensação, do controle que exercia sobre a congregação, do respeito e da admiração que recebia. Enquanto subia ao púlpito, observou os rostos atentos que a encaravam, pessoas que vinham em busca de uma palavra, de um direcionamento, de uma resposta. E ela tinha certeza de que podia oferecer tudo isso. Respirou fundo, abriu a Bíblia sobre o altar e começou a pregação. Mas, naquele momento, algo estava estranho. Por alguma razão, a leitura não fluía como de costume. As palavras pareciam um peso sobre sua língua, como se houvesse algo impedindo que saíssem. Ela ignorou e continuou. A voz se elevou, os fiéis responderam com améns entusiasmados. Mas então sentiu uma pontada no peito. No início, foi apenas um incômodo, como uma agulhada rápida. Ela levou a mão ao local e continuou falando, até que veio de novo, dessa vez mais forte. Ela piscou algumas vezes, tentando ignorar o aperto. O microfone tremia em sua mão, mas ninguém parecia perceber. O ambiente ao redor começou a perder a nitidez. O barulho das vozes foi se tornando um zumbido distante. Margaret tentou dar mais um passo, mas as pernas falharam. O microfone escorregou dos seus dedos e então o chão subiu de encontro ao seu rosto. Um impacto. O desespero nos olhos da multidão. As luzes do templo ficaram fracas e o som dos gritos e do burburinho começou a desaparecer. Por um breve instante, o tempo pareceu parar. A última coisa que ouviu foi o som distante de alguém chamando por seu nome. Então, tudo escureceu, mas ela ainda estava ali, de alguma forma, ainda estava ali. E foi então que percebeu que algo terrível havia acontecido. O silêncio era absoluto. Não havia mais vozes, não havia mais música, não havia mais o peso do microfone em suas mãos. Apenas um vazio profundo, uma sensação de estar suspensa em algum lugar que não conseguia entender. A consciência de Margaret despertou lentamente. Primeiro veio a estranheza. O desconforto de não sentir seu corpo como antes. Não havia peso, não havia dor. Então, a percepção. Ela ainda estava na igreja, mas algo estava errado. Olhou ao redor e viu as mesmas cadeiras, as mesmas paredes, as mesmas luzes. Mas tudo parecia diferente, como se estivesse vendo sua própria realidade através de um vidro embaçado. E então, viu, havia um corpo caído no chão, cercado por pessoas desesperadas. Demorou um segundo para entender. Era ela. Sentiu um choque profundo percorrer sua mente. Seu corpo estava ali, imóvel, enquanto alguns diáconos tentavam acordá-la e outros gritavam por socorro. Uma mulher ajoelhada ao seu lado segurava sua mão, os olhos cheios de lágrimas. Era sua filha. Quis falar com ela, quis segurar sua mão de volta, mas nada aconteceu. Foi então que o pânico começou. Ela tentou se mover, tentou gritar, tentou forçar seu corpo a reagir, mas não havia conexão. Era como se estivesse aprisionada em uma existência sem forma, uma presença invisível assistindo tudo, sem poder interferir. Algo dentro dela dizia que aquilo não era normal, que aquilo não era apenas um desmaio. E então tudo começou a mudar. O ambiente ao redor se distorceu. As luzes ficaram mais fracas. Os sons começaram a se misturar em um zumbido perturbador. Vozes das pessoas sumiram e a igreja que conhecia se dissolveu no escuro. O chão desapareceu. Ela sentiu como se estivesse sendo sugada para dentro de algo.
O vento soprou ao seu redor, mas não era um vento comum. Era denso, pesado, carregado de algo que ela não conseguia explicar. Um frio intenso começou a envolver seu corpo, ou o que restava dele. O vazio se expandiu, e então vieram os sussurros baixos, quase perceptíveis no começo, mas logo mais próximos, mais insistentes. Chamavam seu nome vozes distantes, algumas familiares, outras completamente desconhecidas. Algumas choravam, outras riam, de maneira distorcida, sem qualquer traço de alegria. O terror tomou conta. Ela não sabia onde estava, mas algo dentro dela dizia que aquele não era o céu. Tentou se mover novamente, mas era inútil. Era como se estivesse presa a um lugar invisível, cercada por uma escuridão que parecia ganhar vida ao seu redor. Foi quando percebeu que não estava sozinha. Algo a observava, algo que não queria que ela saísse dali. O frio aumentou. As sombras começaram a se movimentar como se tivessem consciência própria. As vozes se tornaram mais altas. Algumas riam, outras sussurravam palavras que não faziam sentido. Mas entre os murmúrios e os ruídos, uma frase se destacou, clara como um trovão em sua mente. Você pregava sobre Deus, mas nunca o conheceu. Um arrepio profundo percorreu sua alma. O que aquilo significava? Ela sempre se dedicou à igreja, sempre pregou a palavra, sempre guiou sua congregação. Como podia não ter conhecido Deus? A sensação de ser observada se intensificou. As sombras se aproximaram. Uma delas se destacou do resto. Não tinha forma, não tinha rosto, mas era uma presença real, sufocante, avassaladora. Você falava dele, mas ele nunca te conheceu. O pavor tomou conta. Ela queria negar, queria gritar que aquilo era mentira, que sempre fez o que achava certo. Mas no fundo, uma verdade incômoda começou a surgir. E se tudo que viveu não tivesse sido suficiente? E se seu orgulho, sua vaidade, sua necessidade de ser respeitada e admirada tivessem cegado para algo muito maior? Margaret tentou recuar, mas não havia para onde ir. Foi quando percebeu. Não era a sombra que estava se movendo. Era ela, sendo puxada para dentro do vazio. Uma força invisível começou a arrastá-la. O terror se transformou em desespero absoluto. Ela tentou segurar em algo, mas suas mãos atravessavam o nada. Tentou orar, mas sua voz não saía. As sombras se contorciam ao redor dela, murmurando palavras que queimavam em sua mente. Você falava de um Deus que nunca conheceu. Você fez discípulos para si mesma, não para ele. Você usava o nome dele, mas nunca o amou. O horror a dominou completamente, porque no fundo ela sabia que havia verdade naquelas palavras. Sabia que por anos sua fé havia se tornado uma fachada, uma posição, um status. E agora estava ali, diante de algo que não compreendia. Algo que poderia consumi-la para sempre. Algo que já começava a puxá-la para longe. E então, no momento mais terrível, quando tudo parecia perdido, um brilho surgiu no meio das sombras. Uma luz pequena, mas intensa. E pela primeira vez, desde que tudo começou, a escuridão recuou. O tempo parecia não existir ali. Margaret sentia a luz intensa ao seu redor, mas não era uma luz comum. Ela não vinha de um sol distante ou de lâmpadas artificiais. Ela simplesmente era a presença dele. Preenchia tudo, como se cada partícula do espaço estivesse impregnada de uma força maior do que qualquer coisa que já tivesse experimentado. E então ele falou: Margaret, você fala de mim, mas nunca me conheceu. As palavras ressoaram dentro dela como um trovão. Elas não apenas foram ouvidas, elas perfuraram sua alma. Rasgaram cada desculpa que um dia criou. Destruíram cada argumento que poderia tentar levantar. Ela abriu a boca para responder, mas percebeu que não havia resposta possível, porque a verdade estava diante dela e era indiscutível. Ela sentiu algo dentro de si se despedaçar. Uma parte dela, uma parte que carregou por anos, se dissolvia naquele momento. Era o orgulho, a certeza absoluta de que era uma mulher justa, uma serva fiel, uma líder espiritual inquestionável. Tudo desmoronava porque agora, diante dele, ela via. E o que via era aterrorizante.
Ao redor dela, como se estivessem projetadas no ar, cenas de sua vida começaram a se formar. No início eram pequenos momentos, fragmentos do passado que pareciam insignificantes. Mas a cada nova cena, a verdade se tornava mais pesada. Ela viu a si mesma diante do espelho, ajustando a roupa antes de subir ao púlpito. Naquele dia, não estava preocupada com a presença de Deus, mas com a impressão que causaria. Ela se viu recusando atender a uma mulher humilde que veio até a igreja buscar ajuda, porque não era o momento adequado. Ela se viu contando ofertas, preocupada com números, elaborando estratégias para crescimento, sem pensar por um segundo se aquelas almas estavam verdadeiramente sendo salvas. Ela se viu pregando sobre arrependimento, sem nunca ter se arrependido. E então a cena mudou. Agora ela estava diante de um homem mais jovem. Ele segurava uma Bíblia. Os olhos brilhavam com um desejo genuíno de servir. Ela reconheceu aquele momento. Era um rapaz que, anos atrás, a procurou com um coração incendiado por Deus. Ele queria entender a Bíblia mais profundamente. Queria aprender sobre o chamado. Queria ser útil no reino. Ela lembrava das palavras que disse a ele. Isso não é para qualquer um. Você precisa ter um ministério sólido. Precisa construir credibilidade antes de pensar em algo grande. Deus honra a preparação. Na época, aquelas palavras pareceram sábias, mas agora, ali, assistindo àquela cena de fora, via algo diferente. Ela viu o brilho nos olhos do rapaz se apagando. Viu a insegurança crescer dentro dele. Viu como suas palavras não o encorajaram, mas o afastaram da fé que ele tinha. Ela viu aquele jovem se distanciar da igreja e agora ela sabia. Ele nunca voltou. Uma pontada atravessou o seu peito. Não era dor física, mas algo muito pior, porque naquele instante entendeu algo que nunca havia considerado. Suas palavras carregavam peso, não apenas o peso da influência, mas o peso da responsabilidade espiritual. Ela não apenas guiou pessoas, ela afastou algumas delas do próprio Deus. As imagens continuaram. Ela viu, cada vez que ensinou regras humanas como se fossem mandamentos divinos, as pessoas que se perderam por não conseguirem seguir padrões que ela mesma criou. E então viu algo que a fez perder todas as forças. Ela viu Jesus. Ele estava no altar, observando-a pregar, mas não sorria, não a aplaudia. Seus olhos estavam tristes, e naquele instante, Margarete percebeu o que nunca havia entendido. Ela pregava sobre Deus, mas não para Deus. Ela não falava com ele apenas sobre ele. Sua fé não era um relacionamento, era um sistema, e naquele momento sentiu-se a menor de todas as criaturas. O peso da revelação era esmagador. Ela caiu de joelhos, incapaz de sustentar a própria existência diante dele. Os olhos encheram-se de lágrimas. Ela queria implorar por perdão. Queria dizer que não sabia, que nunca percebeu, mas sabia que era mentira. No fundo, durante todos aqueles anos, ela sentia que algo estava errado. Sentia o vazio no coração, sentia a ausência dele no altar, mas ignorou porque era mais fácil continuar. Era mais fácil fingir que tudo estava bem. E agora, ali, diante do próprio Cristo, ela não podia mais fugir da verdade. E então, em meio ao silêncio absoluto, conseguiu sussurrar apenas uma frase. Ainda há tempo para mim. A luz ao redor pulsou. Ela não sabia a resposta, mas sabia que, pela primeira vez, estava perguntando de verdade. Ela não sabia o que esperar. Se é que ainda tinha um, seu coração batia acelerado. Não porque estivesse viva, mas porque algo dentro dela temia a resposta. Os momentos se arrastaram como se fossem uma eternidade. Então, a luz ao redor começou a se intensificar. O chão sob seus joelhos desapareceu. Ela sentiu como se estivesse sendo elevada, como se algo a puxasse para cima, mas não de uma maneira assustadora. Era um chamado. E então, ele falou: Margarete, eu nunca te conheci. As palavras atravessaram seu ser como lâminas afiadas. Ela sentiu cada sílaba cortando, cada letra penetrando fundo em sua alma. Ela nunca foi uma desconhecida para o mundo. Seu nome era mencionado em púlpitos, em programas de rádio e televisão, em conferências.
As pessoas confiavam em suas palavras, buscavam seu conselho, mas para ele, ela não era ninguém. Não porque ele não a amava, mas porque ela nunca o buscou de verdade. Margaret abriu a boca para tentar falar, mas nada saiu. Como poderia argumentar diante dele? Como justificar anos de ensinamentos vazios, de orações mecânicas, de um ministério que carregava seu nome, mas que nunca o teve presente? Ela queria dizer que fez tudo por ele, mas agora, finalmente, via a verdade. Fez tudo para si mesma. E pela primeira vez, se viu completamente despida de tudo o que um dia pensou ser. O púlpito, as luzes, o respeito, a admiração, os títulos. Nada disso importava ali. O que importava era algo que ela nunca teve. Relacionamento, amor verdadeiro, entrega real. Ela sentiu lágrimas quentes escorrerem por seu rosto. Seu corpo tremia, mas não de frio. Era um peso esmagador, como se sua alma estivesse sendo despedaçada de dentro para fora. Jesus se aproximou. Sua presença era tão forte que Margaret sentia cada parte de si mesma ser consumida por aquela luz. Então, ele levantou a mão e, em um instante, tudo mudou. Ela não estava mais ali. De repente, estava dentro de sua igreja novamente. Mas não era a igreja como conhecia. Não havia música, não havia pessoas sorrindo ou levantando as mãos em adoração. O ambiente era pesado, sombrio, como se algo invisível tivesse drenado toda a vida daquele lugar. E então começou a ver nas paredes do templo manchas escuras. Elas se espalhavam, pulsando como feridas abertas. O púlpito, antes majestoso, agora estava deteriorado, como se o tempo tivesse corroído sua estrutura. Margaret engoliu em seco. De repente, ouviu um sussurro ao seu lado, virou-se e viu uma multidão, rostos familiares, membros de sua igreja. Mas seus olhos estavam apagados, sem brilho, como se estivessem ali, mas vazios. Eles estavam perdidos. Então, ouviu vozes ao longe. Viu um homem se afastando do templo, carregando nos ombros o peso de um fardo invisível. Viu uma mulher chorando ao lado de fora, como se implorasse por algo que nunca recebeu ali dentro. Viu um jovem que um dia buscou respostas, mas saiu dali com ainda mais dúvidas. Eles não estavam apenas saindo da igreja, estavam indo embora de Deus. E então, finalmente entendeu. Não foram apenas palavras que pregou, foram sentenças. Não foram apenas regras que ensinou, foram correntes. Margaret sentiu o chão sumir sob seus pés. Ela queria gritar, queria correr até aquelas pessoas e dizer que tudo estava errado, que Deus nunca foi sobre regras, aparências e controle, que ele sempre foi sobre graça, verdade e amor real. Mas agora era tarde. A visão se desfez como poeira ao vento e mais uma vez ela estava diante dele. Agora, porém, não conseguia olhar em seus olhos. Havia vergonha demais. Ela caiu com o rosto em terra, incapaz de suportar a verdade. Ela sempre se viu como uma grande pastora, mas ali se sentia menor do que nada. O silêncio a envolveu novamente, até que a voz veio. Ainda há tempo. Margaret sentiu o ar escapar de seus pulmões. A resposta que tanto temia veio como um alívio inesperado. Mas antes que pudesse compreender o que isso significava, tudo ao seu redor começou a mudar. O brilho ficou mais forte, o chão desapareceu e então ela caiu. Margaret sentiu um impacto forte, como se seu corpo estivesse sendo lançado de volta à existência. Seu peito queimava, seus pulmões pareciam comprimidos. E então, o ar invadiu seu corpo com vigor. Ela abriu os olhos. As luzes do hospital brilhavam forte demais, ofuscando sua visão. O som dos monitores e das vozes ao redor ecoava como se estivesse debaixo d'água. Alguém gritou. Ela voltou. Os rostos borrados de médicos e enfermeiros surgiram acima dela, apressados e chocados. Mãos tocavam seus braços, seu rosto, medindo sinais vitais, verificando seu pulso. Mas nada disso importava, porque Margaret lembrava de tudo. Ela esteve diante dele. Ela viu a verdade e agora estava de volta, o que significava que ainda havia tempão. Aos poucos, sua respiração desacelerou. O corpo se acalmou, mas sua mente estava em completo caos.
O que deveria fazer agora? Ela sobreviveu a algo que ninguém acreditaria. Como explicaria? Quem ouviria? O medo começou a se infiltrar. Talvez fosse melhor não contar nada. Talvez fosse melhor fingir que nada aconteceu. Mas no fundo, sabia que isso não era uma opção. Ainda deitada, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Aquela mesma sensação, a mesma presença. Não era Deus, era algo mais denso, algo pesado. Ela sentiu antes mesmo de ver, no canto do quarto, uma sombra parada, observando. Seu coração disparou. No hospital, as pessoas continuavam conversando ao seu redor. Elas não viam, não sentiam, mas ela sabia. Eles estavam esperando. Os sussurros começaram na noite seguinte. Ela tentava dormir, mas toda vez que fechava os olhos, os sons surgiam no escuro, baixos no início, e depois mais altos. Palavras misturadas, distorcidas, que pareciam vir de dentro de sua própria mente. Ela reconhecia aquelas vozes. Eram as mesmas da escuridão, as mesmas que tentaram arrastá-la antes. Agora elas voltaram e diziam apenas uma coisa: se você falar, vai perder tudo. Margaret abriu os olhos, sentindo a respiração pesada. O quarto estava escuro. Apenas os monitores piscavam em luzes fracas. Então, sentiu de novo um peso sobre seu peito. O ar ficou denso. A temperatura caiu. A sombra no canto do quarto se moveu. Ela quis gritar, mas sua voz não saiu. O peso sobre seu corpo aumentou. Os sussurros se tornaram mais intensos. Fique em silêncio, esqueça tudo. O desespero tomou conta. Ela queria se mexer, queria lutar, mas algo a paralisava. Então, naquele momento de sufocamento, algo dentro dela gritou, não com sua voz, mas com sua alma. Jesus! A sombra se encolheu. O peso sobre seu peito desapareceu. O quarto ficou em silêncio absoluto. Ela sentou-se na cama, ofegante, o corpo tremendo. Agora sabia. Eles não queriam que ela falasse. Eles não queriam que a verdade fosse revelada. E era exatamente por isso que ela precisava contar. Margaret saiu do hospital dias depois, mas não saiu da batalha. A cada passo que dava para fora daquele lugar, sentia como se estivesse carregando um peso invisível. Era como se tudo ao seu redor estivesse diferente. O vento parecia mais frio, o sol menos intenso. O mundo continuava o mesmo, mas ela não. Desde a experiência que teve, sentia um olhar constante sobre si, como se algo a seguisse, como se algo estivesse apenas esperando que ela desistisse. Ela tentou se convencer de que era apenas impressão, mas sabia que não era. As noites continuavam difíceis. Sempre que fechava os olhos, revivia tudo, a escuridão, a voz dele, o julgamento que pesava sobre sua alma e, mais do que tudo, a resposta que recebeu. Ainda há tempo. Mas o que isso significava? O que Deus esperava que ela fizesse agora? A resposta veio dias depois, no momento mais inesperado. Ela estava sentada em sua sala, olhando para a Bíblia sobre a mesa. Durante anos, segurou aquela mesma Bíblia, pregou sobre ela, ensinou suas palavras. Mas, pela primeira vez, sentia que nunca a compreendeu de verdade. O celular tocou. Era um pastor amigo, alguém que a admirava e que acompanhava seu ministério há anos. Margaret ouviu. O que aconteceu? As pessoas estão falando. Ela ficou em silêncio. Alguns dizem que você viu Deus. Outros dizem que foi só um delírio da sua mente. Eu preciso saber o que aconteceu de verdade. Ela fechou os olhos, sentindo o coração apertar. Ali estava a escolha. Se dissesse a verdade, sabia o que aconteceria. Seria questionada, ridicularizada, perderia sua influência, seu nome, sua posição. Se ficasse em silêncio, tudo voltaria ao normal. Poderia continuar sua vida como antes. Mas ela nunca mais seria a mesma. E então, respirou fundo e decidiu falar. Eu morri. Sua voz saiu trêmula, mas firme. E Jesus me mostrou algo que eu nunca quis enxergar. Do outro lado da linha, silêncio. E então, uma respiração profunda. O que ele te mostrou? Margaret sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não havia mais voltar. Então contou tudo, não omitiu nada. Falou sobre a igreja vazia,
sobre os olhos sem brilho das pessoas que seguiram sua voz, mas nunca encontraram a Deus. Sobre os pecados que não eram visíveis aos homens, mas estavam expostos diante dele. Falou sobre o medo que sentiu, sobre o desespero de saber que passou anos pregando sem conhecer verdadeiramente a quem pregava. E quando terminou, o silêncio voltou. Ela fechou os olhos, esperando a reação. Talvez rissem, talvez dissessem que era loucura, mas então ouviu algo que fez seu coração parar. O pastor começou a chorar. Eu sabia que tinha algo errado, ele disse, a voz embargada. Sempre senti que estava faltando alguma coisa, mas eu nunca tive coragem de admitir. Margaret sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto. Então você ainda tem tempo, ela sussurrou. Naquela noite, Margaret entendeu sua missão. Ela não podia continuar sendo a mesma, não podia mais viver para si mesma. Ela precisava contar o que viu. Precisava alertar aqueles que, como ela, acreditavam estar no caminho certo, mas estavam longe da verdade. Ela sabia que muitos não acreditariam, sabia que enfrentaria resistência, desprezo, dúvidas, mas isso não importava mais, porque agora ela conhecia a Deus de verdade. E pela primeira vez estava livre. Ainda há tempo para escolher Deus, ainda há tempo para mudar sua história, porque no fim, título, cargos e reconhecimento não significam nada. No fim, só há uma pergunta que importa. Você realmente conhece a Deus? Se essa história tocou seu coração, compartilhe para que mais pessoas possam ouvir esse alerta. E se Margaret, uma líder religiosa, estava enganada, quantos mais estão? Nesse outro vídeo, um empresário morre e descobre um pecado oculto que está levando muitos cristãos ao inferno. Clique agora para assistir e entender o que Jesus revelou sobre esse erro mortal.